Livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 17 ao 24. Nós vamos meditar esta noite para a glória de Jesus, amém? Quem encontrou, diga amém, graças a Deus. Aleluia. Gênesis, capítulo de número 14, Gênesis 14, versículo de número 17 até o versículo de número 24, amém? Nós vamos fazer a leitura desse texto da palavra de Deus. Glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Melquisedeque abençoou Abrão. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: juro pelo Senhor, El Elyon, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram, e a parte que Tocané, Escol e Mangue, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Louvado seja Deus, amém? Meus irmãos, nesse texto da palavra de Deus que nós vamos meditar, eu quero compartilhar com vocês uma palavra com matemática. Depois da vitória, mais uma batalha. Vamos repetir bem forte: 1, 2, 3 e... Depois da batalha, é depois da vitória, mais uma batalha. Mais uma vez: depois da vitória, mais uma batalha. Queridos irmãos, em rápidas palavras, eu quero falar comigo e com você da parte do Senhor, com este tema aqui hoje: depois da vitória, mais uma batalha. Em Gênesis capítulo 14, versos 17 ao 24, Abraão ele foi para uma guerra com Quedorlaomer para resgatar seu sobrinho Ló e sua família, que foram levados presos. E Abraão foi ao encontro desse rei com 318 homens nascidos na sua casa. E quando Abraão foi ao encontro dele, Abraão venceu a batalha, libertou Sodoma e Gomorra, juntamente com Ló e toda a sua família e os seus bens. Abraão está voltando da batalha com as pessoas libertas e com os bens que ele recuperou na batalha. Abraão foi vitorioso, Abraão recebeu vitória, e Abraão está voltando com a vitória, com as pessoas e com os bens que ele readquiriu, que ele reconquistou. E a Bíblia Sagrada diz, no texto que nós lemos, que quando Abraão volta, dois reis vêm ao
espias para espiar a cidade de Ai. Josué, quando recebe os espias voltando, ele diz: Josué, não incomode todo o povo, mande apenas 3.000 soldados, é suficiente, e eles vão para a batalha. Quando chegam na batalha, o povo de Ai vence os exércitos de Josué e 36 israelitas morrem. O povo de Deus foge diante do seu inimigo. Josué, quando vê a derrota, ele se lança no chão, rasga a sua roupa, joga a terra para o ar e começa a lamentar, dizendo: Deus, o que os inimigos vão pensar? Nós fomos derrotados, nós fomos envergonhados. Nesse momento em que Josué está desesperado, Deus se levanta e diz: Josué, por que você está prostrado no chão? Levanta-se, há pecado no meio do povo. Alguém pegou aquilo que eu havia dito que não era para pegar. A Bíblia diz que Acã pegou prata, pegou ouro e uma capa babilônica lá na cidade de Jericó, que Deus mandou queimar, que Deus mandou destruir tudo. E Acã desobedeceu a Deus e escondeu em sua tenda. E Deus disse para Josué: é por isso, Josué, que vocês estão sendo derrotados. É preciso resolver a questão do pecado, retirá-lo. A Bíblia diz então que Acã é revelado, Acã e toda a sua família perece. Deus traz o povo de volta para si. E no capítulo 8, Josué vence a cidade de Ai e o nome de Deus é glorificado. Sim, foi depois de uma vitória que a autoconfiança de Israel os levou a derrota na cidade de Ai. Foi também depois de uma vitória esmagadora do profeta Elias no Monte Carmelo que Elias entrou em pânico e fugiu amedrontado. Sim, foi logo após uma vitória extraordinária no Monte Carmelo que Elias ficou amedrontado, em pânico, e fugiu diante da ameaça. Para você entender, no capítulo de número 18 do livro do profeta da Bíblia Sagrada, em 1 Reis, capítulo 18, Elias fala com o rei por nome de Acabe para se vir com ele no Monte Carmelo, aonde haverá um desafio. Neste desafio, o Deus que respondesse por fogo era Deus. Elias mandou chamar os profetas de Baal. O povo está reunido e a Bíblia diz que quando Elias ora, fogo de Deus cai do céu. O povo de Deus se prostra e diz: o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Os profetas de Baal são mortos ali. Elias sobe no Monte Carmelo e no pico do monte ele dobra os joelhos e 7 vezes ora a Deus, e Deus manda chuva novamente. Durante 3 anos e 6 meses não caía chuva nem orvalho sobre a terra, mas quando Elias orou, Deus mandou a chuva novamente para a glória do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, e a Bíblia fala que Elias então, depois de Deus usar ele de forma extraordinária, no capítulo 19, ele ouve uma ameaça de Jezabel. Jezabel, quando ouve seu esposo Acabe falando tudo o que aconteceu, ela disse que os deuses dela fariam com ela o que fizesse, se até amanhã ela não fizesse o mesmo com Elias. Ou seja, eu vou matar o profeta Elias, vou destruí-lo. Elias, diante desta ameaça, ele fugiu amedrontado, em pânico. Ele foi a Beceba de Judá, deixou o seu moço, caminhou para o deserto e debaixo de um cipro ele se assentou. E ali ele disse: Deus, tira a minha vida, eu não sou
E quando Elias sai, ele vê Deus perguntar: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Aí Elias diz: Senhor, eu tenho sido zeloso, eu tenho te honrado, mas eles querem me matar, mataram os teus profetas, e não tem mais ninguém para te representar. Deus olha para Elias e diz: Elias, unge Azael, rei da Síria, unge Jeú, filho de Nice, rei de Israel, e unge também Eliseu, filho de Safate, profeta em teu lugar. Aí Deus dá um detalhe para Elias: Elias, eu tenho 7.000 homens que não dobraram seus joelhos para Baal e não beijaram a sua estátua, estão comendo pão e água, mas ainda estão na minha presença. O abacanto nebriaço comandar a bacandarácia. Se você está entendendo, diga glória a Deus e aleluia. Foi depois de uma vitória que Elias, ele entrou em pânico e fugiu amedrontado. Sim, meus irmãos, é verdade. Após a vitória, nós devemos tomar muito cuidado. É verdade da Bíblia. Nós devemos tomar cuidado depois das vitórias. Muito mais ainda quando nós tomávamos antes da batalha. Porque antes da batalha, o crente ora, o crente jejuma, o crente busca Deus. Mas depois que Deus dá vitória, ele relaxa a sua vida para a igreja. Ele não vem mais para a igreja como vinha antes. Ele não é mais fervoroso. Ela não busca Deus como buscava antes. Ele está desanimado. Mas antes da vitória chegar, é um crente fiel, é um crente esforçado, é um crente animado, é um crente comprometido, é um crente que prioriza o reino de Deus. Mas quando Deus dá a vitória, nós seres humanos temos a tendência de nos acomodar, nós temos a tendência de deixar de lado as prioridades do reino de Deus. É por isso que nós devemos tomar cuidado. E Abraão, ele é um crente fiel e entendedor disso. Depois da batalha, Abraão foi confrontado por 2 reis. E o primeiro rei que confrontou Abraão, por nome de Bera, é um rei que simboliza um passo para o fracasso. Porque a Bíblia diz que quando Abraão voltou da vitória, da batalha que ele lutou, 2 reis vieram ao seu encontro. E esses 2 reis ofereceram para Abraão uma coisa. O rei Bera de Sodoma ofereceu para Abraão bens, riqueza, prosperidade, em troca da libertação das pessoas. O rei Melquisedeque, rei de Salém, ofereceu para Abraão pão e vinho. A Bíblia Sagrada nos mostra esses 2 reis que veio até Abraão. E Abraão, ele rejeitou a proposta de Bera, rei de Sodoma, e aceitou a proposta de Melquisedeque, rei de Salém. Agora você vai entender o porquê Abraão aceitou a proposta de Melquisedeque, rei de Salém, e rejeitou a proposta de Bera, rei de Sodoma. Primeiro, eu e você temos dentro deste texto algumas lições espirituais para aprendermos e aplicarmos e entendermos esta noite. Primeira lição que eu e você precisamos aprender, aplicar e entender nesta noite. A primeira lição que Deus tem para a minha vida e para a tua vida neste texto da Bíblia Sagrada é que Abraão, o servo de Deus, ele foi ali confrontado por 2 reis que representam 2 vidas opostas, 2 estilos de vidas diferentes. Porque Abraão, quando ele vem, ele é recebido por 2 reis que representam 2 estilos de vidas diferentes. Em primeiro lugar, o rei de Sodoma. A palavra Sodoma é uma palavra interessante na Bíblia Sagrada, porque Sodoma representa uma cidade perversa. Gênesis 13, versículo de número 13 diz que Sodoma era uma das cidades mais pecaminosas do mundo daquela época. Ezequiel capítulo 16, versículo 49 e 50 diz que era uma cidade orgulhosa, uma cidade materialista, uma cidade pecadora, uma cidade que não tinha amor para com os necessitados. Gênesis diz que esta cidade era uma cidade terrível, era uma cidade pecadora, era uma cidade imoral. E a Bíblia
Bíblia Sagrada diz que Ezequiel fala que esta cidade era uma cidade indiferente, orgulhosa e terrível na presença de Deus. Gênesis 13, Ezequiel 16, versículo 49 e versículo 50 descreve os pecados das perversas cidades de Sodoma. O rei Bera, ele representa o domínio desse sistema atraente à carne, porque o sistema de Sodoma era liderado, governado pelo rei Bera, e este sistema de pecado é um sistema que atrai, que traz no homem o desejo carnal, leva o homem para satisfazer as suas paixões. Então eu quero que você entenda que Sodoma representa o sistema do mundo hoje, e Bera representa Satanás com as suas legiões de demônios que dominam, escravizam os seres humanos sobre a face da terra. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, 2 e 3, ele mostra o antes da igreja de Éfeso e o depois que Jesus salvou a igreja. Paulo diz assim: e vos vivificastes quando vocês estavam mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, ou seja, nós andávamos segundo esta sociedade pecaminosa, segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência. Quem é esse espírito? É Satanás e seus demônios, e nós fazíamos a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, e era filhos da ira, como essas pessoas destinados ao inferno, escravizados pelo mundo, escravizados por Satanás, entregue a nossos desejos e paixões pecaminosas. Essa sociedade hoje corrupta está governada por Satanás. O mundo e seus pecados e suas tendências pecaminosas está dominada e governada por Satanás e seus demônios. E a Bíblia Sagrada diz que eu e você não podemos nos entregar a esse sistema pecaminoso, porque Deus nos chama para o reino dos céus, para a presença de Deus e para a presença do Senhor Jesus Cristo. A palavra Bera significa dádiva, sugerindo que o mundo quer comprar a nossa fidelidade. Este mundo que não obedece à palavra de Deus, esse sistema pecaminoso do mundo, ele quer te comprar, ele quer te seduzir para você ser fiel a ele e não viver segundo os princípios da palavra de Deus, e não viver segundo os princípios do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. É perigoso, é complicado, nós precisamos despertar, porque Satanás, ele está tentando escravizar os seres humanos e prender nesse sistema pecaminoso da terra. Eu quero que você entenda também que a palavra Sodoma significa queimando. Sodoma significa queimando. Eu e você devemos tomar cuidado com a nossa escolha. Nós devemos tomar cuidado aquilo que nós vamos escolher, porque se eu e você escolhermos Bera, rei de Sodoma, nós corremos o sério perigo de tudo que há de mais importante na nossa vida arder em chamas, arder em chamas. Foi isso que aconteceu com Ló. Ló foi morar em Sodoma e Gomorra. A sua família foi destruída pela tendência pecaminosa daquele povo que não temia Deus, não tinha compromisso com Deus e não respeitavam a Deus e a sua palavra. Nós devemos, irmãos, tomar cuidado. Não deixe que Satanás te escravize, não deixe que este sistema deste mundo corrompido venha te prender e te tirar da presença de Deus. Jesus Cristo te ama e me ama, e por nós morreu na cruz para nos salvar e nos levar para morar no céu de glória, aonde não tem dor, não tem tristeza, e aonde estaremos com Ele por toda a eternidade, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Urabacaçuri miserébia, urabacanto nebriaço, comandarabacandaracia. Mas infelizmente o povo de Deus está trocando o reino de Deus, a presença de Deus, por este mundo pecaminoso. Estão colocando em primeiro lugar os seus desejos, os seus prazeres, e estão deixando Deus para segundo plano. Quem está aplaudindo
Cristo. No Salmo 110, ele também é usado como representação de Jesus Cristo. Melquisedeque é associado à pessoa de Cristo. Ele era rei e ele era sacerdote, simbolizando que Cristo, ele é rei e ele é sacerdote, um sacerdócio eterno. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para você que assim como foi no tempo de Abraão, Melquisedeque representou para Abraão a figura de um rei, a figura de um sacerdote. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, ele é o nosso rei, ele é o nosso sacerdote, que entrou nos céus e fez tudo isso através da sua morte na cruz, para que hoje eu e você recebamos o perdão dos pecados e a bênção de Deus para a nossa vida. E se você está entendendo, diga amém. Agora eu quero te dizer outra verdade extraordinária da Bíblia: o pão e o vinho que Melquisedeque ofereceu a Abraão, ele faz eu e você ver, enxergar nele a lembrança da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. Aquele pão que Abraão recebeu de Melquisedeque, rei e sacerdote, representa o pão, representa o sangue, que representa o corpo e o sangue de Jesus Cristo derramado por nós na cruz do Calvário. É graças a este corpo, é graças a este sangue que eu e você nesta noite não vamos voltar para casa do mesmo jeito que entramos. É graças ao sacrifício de Jesus que você entrou aqui hoje, triste, abatido, mas os céus estão abertos e Deus vai te curar, fortalecer, levantar, abençoar e renovar para a glória, para a honra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Olha para o seu irmão que está do teu lado, olha para a sua irmã e diga para ele assim: esta noite, oh glória, eu e você vamos ser abençoados por Deus, por causa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte dele na cruz, a ressurreição dele por nós, nos garantem a ajuda de Deus esta noite. E só você que crê, aplauda o nome de Jesus bem forte, meu irmão. Através do sacrifício de Cristo, a bênção de Deus veio até nós. Agora, irmãos, entenda: Abraão, ele não poderia possuir os espólios. Abraão precisava primeiro concordar em aceitar os bens de Tera e libertar os povos. A Bíblia diz em Gênesis 14:21 que Tera chegou até Abraão e disse: fique com os bens para você, Abraão, e me dê as pessoas. Eu quero as pessoas e você fica com os bens.
Altíssimo, receba sobre a tua vida a bênção de Deus. E Abraão recebeu a bênção do Senhor, porque o mais importante na vida do ser humano é ter Deus na sua vida, é ter Deus do seu lado. E só você que quer Deus esta noite, levante a mão e diga glória a Deus, aleluia. Assim como Deus usa o corpo do ser humano para a sua glória, Danilo, Satanás, o inimigo, ele deseja usar o corpo do ser humano para propósitos perversos. Satanás quer usar o meu corpo e o teu corpo para propósitos pecaminosos e que desagradam a Deus. A Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo 12, verso 1: portanto, pelas misericórdias de Deus, Paulo está dizendo, olhe para o sacrifício de Jesus, olhe para aquilo que Jesus fez para você, e depois que você vê o que Ele fez por você, eu peço que vocês ofereçam os seus corpos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Deus está nos chamando a se doar na presença dEle como um sacrifício vivo, santo e agradável, porque Deus, Ele quer você por completo. Deus, Ele quer você todo para a glória de Deus, aleluia. Só que o nosso sacrifício para Deus é preguiçoso. Eu estava lendo Hebreus 5:11 e o escritor diz assim: olha, eu tinha muitas coisas para falar para vocês, mas vocês não estavam preparados, porque vocês estão preguiçosos para ouvir. Hoje nós vivemos numa época em que as pessoas têm preguiça de ouvir a palavra de Deus. Nós temos tempo para tantas coisas. Eu não sou extremista, não sou contra você assistir o seu dorama, o seu futebol, não sou contra você assistir seu filme, mas nós temos que aprender também a priorizar a Deus e dar atenção às coisas de Deus. E nós vivemos numa época em que muitos têm preguiça de ouvir a voz de Deus, de vir para a casa de Deus, de ter compromisso na presença de Deus. E Deus, Ele nos chama para olhar para o que Ele fez por nós na cruz, e em resposta, em gratidão ao que Jesus fez por nós, ofertamos a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. E Ele diz no verso 2: e não se conformem com o padrão deste mundo, com este mundo pecaminoso, mas deixem Deus, permita que Deus transforme o meu e o teu entendimento, para que eu e você venhamos experimentar esta noite a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Porque o que Deus tem para nós é muito maior e melhor que o mundo tem a nos oferecer para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, a primeira, no capítulo 6, no verso 18, ele usa uma expressão muito forte. Ele diz assim: fujam da imoralidade. 1 Coríntios 6,18. Porque qualquer pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. E por que Paulo está dizendo isso? Porque todo pecado que envolve o corpo é diferente de uma pessoa que se ira, solta uma palavra. Há uma complicação muito maior, e Paulo explica isso no verso 19. E ele diz assim para mim e para vocês: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário, morada, habitação do Espírito Santo? Vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês, e vocês receberam de Deus? Ou seja, é através da morte de Jesus. Jesus te alcançou, o Espírito de Deus está dentro de você. Foi Deus que colocou, Deus te escolheu para ser morada do Espírito. E ele diz assim: e vocês não pertencem a vocês mesmos,
pertencemos a Deus, irmão. Ele nos comprou e quer o meu e o teu corpo para a glória dele. E ele diz no verso 20: porque vocês foram comprados por preço. Alguma tradução diz assim: por bom preço. E qual foi o preço? Preço de sangue na cruz do Calvário. Aí ele diz: agora, pois, glorifiquem a Deus no vosso corpo. Ou seja, Jesus se comprou para que teu corpo agora seja um instrumento para a glória de Deus. E o diabo, ele quer te seduzir, me seduzir. O mundo quer me levar a viver segundo as paixões pecaminosas, porque o diabo também quer nos levar a propósitos perversos. Mas Deus te comprou, Deus me comprou para que o nosso corpo seja templo, morada, a habitação do Espírito de Deus. Morada do Espírito de Deus na terra. Aleluia. Eu gosto muito de Romanos capítulo 6, verso 12. Paulo diz assim: portanto, não permitam que o pecado reine em vosso corpo mortal. Por quê, meu irmão? Porque a graça de Deus te alcançou. Existe um rei que reina em mim e em você, e esse rei é Jesus Cristo de Nazaré. Quando você estava no mundo, quem reinava era Satanás e os desejos pecaminosos. Mas quando Jesus te alcançou, ele te alcançou e ele é o dono da tua vida, e ele reina dentro de você para a glória de Deus. Aleluia. E ele diz: não permitam que o pecado reine em vosso corpo mortal, fazendo com que vocês se entreguem às suas paixões. Ele diz assim: não ofereçam o membro do seu corpo ao pecado como instrumento de injustiça. Hoje Deus nos chama a não entregar o nosso corpo como instrumento de pecado e de destruição. E ele diz assim na parte B do verso: mas vocês que passaram da morte para a vida, ofereçam-se a si mesmos e ofereçam-se os seus membros, os seus corpos a Deus como instrumento de justiça. Entregue a tua vida para Deus, para que Deus te use como bênção na terra. Glória a Deus, aleluia. E tem muita gente que empresta o seu corpo, o seu vaso para o pecado e para a coisa ruim. E Deus te comprou para que Ele use o teu corpo para a glória de Deus. E só você que quer entregar o seu corpo a Jesus, levante a mão esta noite assim, diga: a minha vida pertence ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo. E se você crer nisso, aplauda o nome de Jesus, que Ele merece. E eu termino a minha fala aqui hoje para nós orarmos. Nesta noite, sabe como eu vou terminar minha fala? É dizendo para você o seguinte: que de fato o inimigo chegou diante de José em Gênesis 39 e diante de Daniel no capítulo 1, ele disse assim: dá-me o corpo de vocês. E sabe qual foi a resposta de José e de Daniel? Não, a nossa vida pertence para Deus, a minha vida pertence a Deus. Em Gênesis 39, a esposa de Potifar tentou José diariamente, e José se desviava dela, José se afastava dela, porque José não queria pecar contra Deus e ser grato com seu senhor Potifar. E chegou um momento que ela fez uma emboscada em que ficou só ela e José, e ela nua tentou José e disse: me dá o corpo, José, tenha relação comigo. José fugiu, mas não permitiu que o
oferecida a ídolos. Daniel olhou e disse: não, eu não vou comer. Nos experimenta 10 dias com legumes, com sopa, mas eu não vou me contaminar com nada na Babilônia. A minha vida é de Deus, a minha vida é do Senhor. E Daniel não se contaminou, porque ele se dedicou à presença de Deus. Livre que amada sua e me derepecandácia. Não ceda à tentação, não ceda ao diabo, não ceda a este sistema pecaminoso mundano. A tua vida é de Deus, o teu corpo é de Deus. Entregue-se na presença dele. Não se deixe contaminar. Glória a Deus. Quando o inimigo fez o mesmo pedido a Sansão, em Juízes 16, sabe qual foi a resposta de Sansão? Sim. Ele se entregou à prostituição, se entregou a Dalila. Dalila o traiu, entregou ele na mão dos filisteus depois de rapar o seu cabelo. Os filisteus furaram os olhos de Sansão, prenderam Sansão e botaram Sansão dentro de um cárcere para moer trigo, porque ele disse sim ao pedido de Satanás. Davi, o homem segundo o coração de Deus, deixou de ir para a guerra, e o diabo chegou a me dar o seu corpo. Davi, ele viu Batseba, mandou perguntar quem era e trazê-la, e concebeu o adultério. A espada de Deus não saiu da casa de Davi. Davi sofreu terrivelmente por consequência dos seus pecados e dizer sim a Satanás. E o mais absurdo de todos é que em João 13, verso 21, a Bíblia diz: Jesus está com o coração angustiado, meu irmão Alisson. Jesus está angustiado por algo que vai acontecer. E ele olha para os seus discípulos e diz: eu estou angustiado. E os discípulos: o que foi, mestre, o que foi? No meio de vocês há alguém que vai me trair. No meio de vocês há alguém que vai me trair. Aí os discípulos, olhando para o outro, disseram: João, tu que está perto dele, que é amado por ele, pergunta para ele quem é. E João deita nos ombros de Cristo e diz: mestre, quem é que vai traí-lo? Jesus molha o pão e diz: aquele que eu der esse bocado de pão, ele vai me trair. No verso 27, Jesus entrega na mão de Judas Iscariotes. E quando Jesus entrega, a Bíblia diz: e Satanás entrou em Judas. Jesus falou e disse: vai e faça o que tu tens de fazer. Judas se levanta da ceia e ele trai o Senhor Jesus. Entrega Jesus à morte. Judas disse sim para Satanás, e o seu final foi trágico. Ele se suicidou e a sua vida foi destruída. Nesta noite, você tem duas escolhas. A primeira escolha: pera, Satanás e seus demônios, Sodoma, esse sistema mundial pecaminoso. A sua segunda escolha: Melquisedeque, Rei da Justiça, Rei da Paz, Jesus Cristo, aquele que verdadeiramente pode te abençoar. Nesta noite você tem duas escolhas: ou Deus ou o diabo, a carne ou o Espírito Santo, a vida ou a morte, a paz ou a guerra, a vida eterna ou a condenação eterna, a bênção de Deus ou a maldição do pecado. Escolhe, pois, Deus esta noite, e Ele vai abençoar a tua vida para a glória de Deus. O abacaba suri me derebecandarácia, librique amada suri me derebia. Ele escolhe o Deus esta noite, ele escolhe o Senhor, e só você que escolhe esse Deus. Se coloque de pé e diga glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Se coloque de pé e vamos orar. Terimibriaço comandarabacandaracia. Eu escolho Deus esta noite para a glória do Senhor. Eu escolho Deus, oh glória. E vou dizer a verdade.
muito superior e melhor que Vera tinha oferecido para Abraão. Ele ofereceu a bênção de Deus para a vida de Abraão. Abraão não precisa barganhar com o mundo. Abraão não precisa de nada de Satanás. Abraão só precisa da bênção de Deus, e ele recebeu esta bênção. Abraão vivia pela bênção de Deus e não pelos subornos do pecado e do mundo. Abraão vivia por aquilo que Deus tinha para dar para ele. Olhe para cá, não é fácil escolher Deus. Exige renúncia, exige compromisso, exige perseverança. Mas eu vou te falar uma coisa: quando você escolhe Deus, não falta Deus na sua vida. Você pode entrar pelo vale da sombra e da morte, mas Deus vai estar com você ali. Você pode entrar no meio da guerra, pessoas podem te abandonar, mas Deus não vai te abandonar. Você pode até se prostrar, mas Deus, ele te levanta na caminhada para a glória de Deus. Feche teus olhos e oremos esta noite. Ó Deus de Abraão, nós estamos clamando ao Senhor esta noite. Eu apresento cada vida que está aqui diante do teu altar. Eu coloco cada vida diante da tua presença. Foi o Senhor que nos trouxe esta noite, é o Senhor que nos conduziu esta noite. E eu oro por cada vida que se encontra aqui, em o nome de Jesus Cristo. Ó Deus, abençoa os casamentos das famílias, lança por terra todo mal, em o nome de Jesus Cristo. Assim diz o Senhor dos Exércitos para a irmã Adriana nesta noite: eu sou Deus, dono da tua vida.